Boa noite, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais uma noite Deus preparou para nós. Amém? Esse é o nosso momento semeando a fé para a glória do Senhor. Salmo 145. Mas antes, meu irmão, minha irmã, você que está no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Curte, comenta e compartilha, tá? Para ajudar na obra do nosso Senhor Jesus. E nós já estamos no Salmo 145, os últimos dias desta campanha tão abençoada para a glória do Senhor. E Salmo 145, o título diz: A bondade, grandeza e a providência de Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus, ele é um Deus de bondade. Deus, ele é um Deus de grandeza. Ele é um Deus que providencia todas as nossas necessidades. Aleluias. Estes salmos são 21 versículos, tá? Que nós vamos ler juntos agora para a glória do Senhor. E tem alguns versículos que Deus ministrou no meu coração. Amém? Então que nesse momento nós possamos abrir nosso coração para Deus, para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. O versículo 1 diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra. A grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todos, sempre. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor, né? Porque Deus, ele é grandioso, Deus, ele é maravilhoso, não é verdade? E aqui a gente pode ver, que a gente pode acompanhar, que ao longo desses salmos, né, o salmista está agradecendo a glória do Senhor, a grandeza do Senhor, porque Deus, ele entrou com a providência. Deus, ele é um Deus de providência, né? Ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que salva, ele é um Deus que liberta verdadeiramente os teus filhos, não é mesmo? Aí o salmista mesmo diz aqui, né, que nós devemos louvar ao Senhor, né, pela grandeza de Deus, que nós devemos glorificar o Senhor, que nós devemos testemunhar as obras do Senhor nas nossas vidas. Amém? O testemunho, ele é algo muito poderoso. O testemunho, ele é algo que realmente pode edificar a fé. O testemunho, aleluia, pode transformar a vida de uma pessoa. Amém? Porque através do testemunho a gente vai mostrar a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor. Amém? Na Bíblia tem muitos testemunhos, muitos eles. A história de José é um grande testemunho. Amém? José teve um sonho quando jovem ainda, adolescente. Deus, através do sonho, mostrou para José que ele ia ser uma pessoa, que ele ia ser uma pessoa exaltada, né? Que ele ia ter uma pessoa com cargo, que ele ia ter um cargo bom. Porque no sonho, Deus mostrava para José os irmãos de José se curvando
diante dele. E ele sofreu muito ao longo nesse processo, né? Até a realização do sonho, da promessa, ele sofreu muito. Mas no final, Deus realizou o sonho que deu para José. E José se tornou governador. Daniel, Davi se tornou rei. Esther, a história de Esther é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma das que eu mais amo. E é uma das que realmente... para mim é um grande testemunho. Quem é que não conhece a história de Esther, não é mesmo? Que Esther era uma moça virgem e órfã que morava ali na província de Suzã, bem pobre. Só que o rei Assuero mandou a esposa dele, a rainha Vasti, para fora do palácio, porque ela não respeitou ele. E com isso daí, deu-se ordem de todos os soldados levar todas as virgens lindas para o harém do palácio, onde passou 1 ano de tratamento e Esther estava lá. Deus fez uma grande reviravolta na vida de Esther, para quem conhece a história. Esther, de uma moça que morava numa província de Suzã, pobre, órfã, que ninguém dava nada para ela, porque ela também passou por muitas lutas antes de chegar ali. Imagina você ficar 1 ano presa num lugar, sem ver a sua família, sem ver ninguém, sendo preparada para se encontrar com uma pessoa que você não conhece. E Deus preparou Esther espiritualmente, fisicamente. Aleluia, glória a Deus. E Esther se tornou rainha e ainda livrou o povo da morte. Isso é a grandeza do Senhor. Isso é a grandeza de Deus. Essa reviravolta que Deus faz nas nossas vidas é apenas por Deus. É a grandeza do Senhor. É a grandeza de Deus que cuida de nós, que prepara as coisas para nós. Aleluia. Deus, ele é um Deus de providência. Deus é um Deus que providencia todas as coisas que nós necessitamos. Ali na história de... Uma das histórias que eu mais gosto, a história de Elias. A providência de Deus. Sempre quando eu falo de providências de Deus, essas são as histórias que mais me chamam a atenção. Que fica lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Que diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Aleluia. Quem é que conhece a história de Elias? Deus mandou Elias ir para o deserto. E Elias obedeceu e foi. Só que Deus não deixou Elias passar fome nem sede. Tinha uma torrente que saía água direto. E Deus deu ordem para o corvo levar um pedaço de pão e um pedaço de carne ao amanhecer e ao anoitecer. Uma quantidade que ele necessitava, a providência de Deus na vida de Elias. E no mesmo capítulo 17, versículo 16, o Elias disse assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Quando Elias vai lá na casa da viúva e pede para ela fazer um bolo, e ela diz que só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas vai fazer o bolo porque ela obedeceu à voz de Elias, que era um profeta naquela época. E Deus disse que não ia faltar nem o azeite, nem a farinha. E não faltou. Porque Deus entrou com a providência. E esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Deus descrito aqui no capítulo 140, no Salmo 145. É o Deus que entra com a providência na nossa vida. É o Deus que faz a bondade. É um Deus que entra com a sua grandeza, com a sua graça, com a sua misericórdia nas nossas vidas. Amém? Do capítulo 13 ao 20, do versículo 13 ao 20, que Deus ministrou no meu coração. O versículo 13: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Aleluia. Deus, ele é o rei de todo o reinado. Deus, o Senhor Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Aleluia, para nos livrar da morte. Glória a Deus. E tudo aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. A Bíblia é cheia das promessas de Deus. O Senhor Jesus promete que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E ele está, através do Espírito Santo de Deus.
Ele promete que um dia virá para nos buscar e ele voltará para nos buscar, porque ele prometeu e ele vai cumprir. Ele promete que vai nos levar para a glória, se formos obedientes a ele. E que lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter morte. E eu creio nessa promessa. Então você também creia nessa promessa, meu irmão, minha irmã. Se agarre nessa promessa. Porque os tempos estão difíceis. E se a gente não crer, se a gente não se agarrar na promessa de Deus, a gente não vai aguentar. Porque este Covid, esse decreto de fechar as coisas, é só o começo. É só o começo. É o início das dores do parto. Na Bíblia está escrito. Então tem que se cumprir. E nós, como servos e servas do Senhor, não podemos nos desesperar. Temos que nos agarrar na promessa do Senhor. Temos que buscar a ajuda do Espírito Santo. Temos que clamar pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Para que Ele venha nos fortalecer nesses dias. Para que Ele venha nos fortalecer, nos fortificar nesses dias tão difíceis. Onde tantas pessoas estão morrendo com essa doença. Onde muitos comércios estão sendo fechados, pessoas estão perdendo o seu emprego. Aqui na minha cidade ainda não foi decretado nada, até onde eu saiba. Mas pode sim sair um decreto de todos fechar. Eu posso sim, onde o meu trabalho no mercado, eu posso sim fechar as portas e eu ficar em casa e me prejudicar. Mas neste momento, o que eu vou fazer? Depositar totalmente a minha confiança em Deus. E saber que Ele é o Deus que deu ordem para os corvos levar um pedaço de pão e de carne para Elias. E saber que Deus é aquele lá, aleluia, que não deixou faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija daquela viúva. É o mesmo Deus que não vai deixar faltar nada, nem para mim, e nem para minha família, e nem na minha casa. Esse é o momento da gente depositar toda a nossa confiança no único que pode mudar toda a situação, Deus. Tudo isso que está acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs, este vírus, esta pandemia, está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Está na Bíblia. Temos que passar por isso. Dores de parto. Dores de parto. Dores de parto. E teve uma vez, há uns 2 meses atrás, antes de piorar essa pandemia, logo no começo do ano, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava num hospital e que tinha uma moça tendo um filho. E essa moça sofria, ela gritava, ela gritava, ela gritava, ela gritava. E alguém chegava para mim e falava, Ju, ela está tendo as dores do parto. Só que eu não me liguei no que Deus estava querendo falar. Porque Deus, ele fala muito com a gente em sonhos. Sim, Deus, ele fala com a gente em sonhos. E quando é sonho, a gente logo esquece. Mas quando é revelação de Deus, fica martelando no nosso coração e na nossa mente. Fica martelando. Há uns 2 meses atrás, o sonho inteiro, aquela moça tentava ter um filho e não conseguia. O sonho inteiro, aquela moça gritava. E alguém chegava para mim e falava para mim, eu não sei quem que era. Só sei que alguém falava assim, Ju, ela está tendo dores de parto, dores de parto. E eu acordei e falei, nossa senhora, o que é isso? Dores de parto, dores de parto. E nem 2 meses depois, a pandemia piorou. As dores de parto. A Bíblia está escrito. As dores de parto. Isso tem que se cumprir. Porque está escrito. E Deus, ele é fiel. Mas Deus promete que estará conosco todo o tempo. Deus promete que não deixará faltar o alimento. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Então, nós temos sim que depositar totalmente a nossa confiança no Senhor. E não deixar nos abater e nos agarrar nas promessas de Deus. Amém? Versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Aleluia. Deus, ele é aquele que nos ampara. Muitas vezes a gente tropeça, a gente até cai no meio da caminhada. Mas Deus, ele nos levanta. Ele nos ajuda a nos levantar e a nos reerguer, porque ele é o nosso Deus, nosso Salvador. Amém? Versículo 15. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Aleluia. Deus, ele é um Deus de providências. Amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 16. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade, perdão. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Glória a Deus, aleluias. Então esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele é um Deus de bondade e Deus de providência. E nós devemos depositar toda a nossa confiança nele. Buscá-lo em espírito e em verdade, porque é chegado o tempo realmente da gente se voltar para Deus. Porque tudo isso daqui na terra vai passar. Vai passar essas dores, vai passar essa pandemia, vai passar tudo isso. Porque o Senhor Jesus está para voltar. E antes dele voltar, tem que se cumprir tudo aquilo que ele deixou na palavra dele. Amém? Então esse é o tempo de buscarmos a face do Senhor verdadeiramente. Não buscar a face de Deus pelos bens materiais. Você buscar a face do Senhor por uma providência, por um alimento, para não deixar faltar o pão de cada dia, é uma coisa. Agora, você buscar a Deus por bens materiais, por casas, carros, por muito dinheiro para gastar com bobeira, é outra coisa. Amém? Há uma diferença entre você buscar ao Senhor pelo pão de cada dia, pela providência, se está te faltando algo. E você buscar a Deus pelos bens materiais apenas para ostentar que você tem não sei quantos carros, não sei quantas casas, tem não sei quantos milhões no banco. Há uma grande diferença, meus irmãos. E Deus, ele sabe, Deus, ele conhece o nosso coração. Amém? Então, esse é o tempo da gente poder buscar ao Senhor verdadeiramente. E esse é o tempo da gente olhar para Cristo, fixar os nossos olhos em Deus, nas promessas dele, senão a gente não consegue. Se a gente não fixar nossas promessas em Deus, a gente não consegue. Porque aqui na terra vai ficar cada vez mais estreito. E tem que ficar. Porque é a palavra do Senhor. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, te glorifico, te exalto, te louvo por esta palavra. Senhor, o Senhor é Deus grandioso, bondoso, Deus de providência. Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada inscrito do canal. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, derrame teu sangue sobre nós nesta manhã. Nesta noite, glória a Deus, Pai, nesta noite, Senhor Jesus. Nos protege de todo mal, Senhor, nos proteja desse vírus. Aleluia. Pai, visite os hospitais, Senhor, visite as UTIs, Pai, visite as crianças, os idosos, aleluias, Pai. Senhor Jesus, prepare todas as coisas, Pai, nos dê providência, Senhor Jesus, glória a Deus, Pai. Se os mercados, se os comércios verdadeiramente tiver que fechar, Senhor Jesus, entra com providência, Pai. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, Senhor Jesus. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai, assim como o Senhor providenciou o pão e a carne para Elias. Pai, assim, aleluia, como o Senhor providenciou, glória a Deus, Pai, o azeite e a farinha para aquela viúva, Pai, providencia o alimento para nós, Pai. Senhor Jesus, não deixa faltar nada para os seus filhos, Pai. Aleluia, Pai. Que pelo menos tenha um pão, um café com leite, arroz e feijão e a mistura, Pai. Glória a Deus, Deus seja louvado, Pai. E que a gente não tire os olhos do Senhor e nem na tua promessa, Pai. Oh, glória a Deus, porque os dias estão difíceis. Os dias estão difíceis, Pai. E se não olharmos para o Senhor, a gente não aguenta, a gente não consegue. Glória a Deus, aleluias, Pai. E obrigada. Pai, te agradeço porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. É o que eu te peço nesta noite, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, fica com a paz de Cristo, por onde quer que você esteja. Aleluia. Tenha uma noite abençoada e até amanhã de manhã, com o nosso momento de oração para a glória do Senhor. Amém? Uma boa noite, fica na paz.